O nome do canal foi alterado devido a vários outros canais terem o mesmo nome. O nome do canal foi alterado de Fatos Desconhecidos para Relatos Desconhecidos. Para não receber notificação do YouTube, nós fizemos essa mudança. Caso continuaremos com aquele Fatos Desconhecidos, nós íamos ser banidos temporariamente sem postar vídeos para vocês. Espero que entenda, meus pequenos assombrados. Devido a problemas técnicos com o YouTube, o nosso nome de canal teve que ser mudado. Recebemos aviso através de notificações do YouTube. Com isso, quinta-feira, dia 20/11/2014, nós ficamos sem vídeo. Esperamos que entenda e colabore com a nossa ação. O vídeo que deveria ser postado na quinta-feira vai ser postado hoje à noite às 7 horas. Comecei este canal aqui há pouco tempo. Vejo que muitos aqui já devem ter se deparado com alguns canais do tipo Creepypasta. Meu objetivo aqui é tentar criar um formato diferente. Estou pensando em algo mais real do que postar simplesmente histórias de terror. Afinal, nada é mais assustador do que o próprio mundo real. Um dos motivos pela qual criei este canal é pela minha proximidade com o mundo sobrenatural. Durante minha vida, me deparei com vários acontecimentos inexplicáveis que me dão medo só de lembrar. Algumas dessas histórias contarei a você neste canal. Irei postando conforme consigo tempo para isso. Começarei contando algo que me aconteceu quando eu ainda era menino, com meus 10 a 11 anos. Meus avós sempre moraram no campo e quando eles faleceram, deixaram a casa para meus pais. Sempre que podíamos, nos finais de semana, reuníamos alguns parentes e íamos passar o final de semana na casa. O lugar durante o dia era maravilhoso. Tínhamos um rio e uma pequena cachoeira no terreno. Tínhamos muitas árvores grandes ao redor da pequena casa de madeira, que se encontrava bem no meio do terreno. Não era vegetação fechada, mas havia várias árvores dispersas ao redor da casa. O casebre era minúsculo, com 2 quartos, uma sala, cozinha e banheiro. Durante a noite, o ambiente se tornava muito diferente quando ficava longe de tudo. Uns 30 minutos de carro até o vizinho mais próximo. Não havia nada além da escuridão ao redor do terreno. Naquela noite especial, as coisas ficaram muito mais estranhas. Logo depois de um dia todo brincando com meus primos na água, fomos direto à casa de madeira junto de meus pais e minha tia. Estávamos todos na sala jogando banco e imobiliário, quando o primeiro trovão se ouviu ao longe. Sem percebermos, tudo havia ficado mais escuro do que o normal. Como vimos aproximadamente de uma tempestade forte, fechamos toda a casa e aguardamos na sala. Era comum faltar luz na casa e não acharmos estranho quando as luzes se apagavam. Eram 21 horas e tudo estava completamente escuro lá fora. As nuvens negras cobriam todo o céu e só conseguíamos ver as luzes dos raios entre as árvores que rodeavam a casa. As luzes das velas davam um ar fúnebre e aquela noite assustadora. Todos estavam calados, ouvindo os estrondos que nos cercavam. Ninguém ali queria demonstrar medo dos trovões, mas o som cada vez mais alto deixava as coisas mais apavorantes. Tudo ficou pior à medida que o barulho agudo começou a vir da floresta. Não demorou muito para percebermos que eram gritos. Sim, gritos de uma pessoa. Todos ficávamos em alertas. Rapidamente corremos para a janela para ver de onde vinham os gritos. Ficava cada
vez mais forte e mais próximo. Pudemos distinguir um grito de uma mulher. Com certeza, de que alguém estava a gritar. Meu pai abriu a porta rapidamente e saiu com a pequena lanterna à pilha. Olhava admirado meu pai com uma coragem invejável, andando por meio das florestas em um breu quase absoluto. A chuva não caía, apenas o vento raivoso e os raios compunham o cenário. Dependurados na pequena janela de madeira, todos viajamos à luz da lanterna do meu pai. Andando entre as árvores, ele gritava e perguntava se havia alguém ali, mas só havia gritos cada vez mais altos. Subitamente, a luz da lanterna se apagou. O grito da mulher cessou e por um segundo o vento e qualquer outro barulho da floresta, até mesmo os trovões, pararam. Prendemos a respiração e todos ficaram esperando, atônicos, para tentar ver ou ouvir o que poderia ter acontecido. Para o espanto de todos, um grito surgiu, mas não era feminino. Era meu pai. Vimos a lanterna reaparecer. Ele corre de volta à casa. Abriu a porta desesperadamente e fechou, trancando-a na mesma hora. Todos estávamos preocupados para saber o que tinha acontecido. Ver meu pai tão corajoso com aquele rosto pálido era uma surpresa de medo e me fez sentir um calafrio subindo as minhas costas até minha nuca. O que ele encontrou lá? Fizemos dezenas de perguntas, mas ele não respondeu. Apenas se apressou em verificar se todas as janelas estavam fechadas e as portas trancadas. Rapidamente ele disse que fecharmos todas as cortinas e ficarmos todos juntos na sala. Eu, segurando o choro, fiquei abraçado em minha mãe. Juntamente com todos sentados no chão ao redor da mesinha da sala, repentinamente os gritos começaram e dessa vez parecia estar mais próximos. Meu pai, agitado, andava para o lado e para o outro, com o celular na mão, tentando fazer uma ligação. Inutilmente, nada funcionava. Então, rapidamente, ele disse que teríamos que ir embora. Disse para embarcarmos no carro e saíamos dali o mais rápido possível. Só a ideia de sair daquela casa me paralisava de medo. Aqueles gritos, o vento do barulho dos galhos das árvores me apavoravam. Meu pai juntou todos nós e disse que quando abrisse a porta, todos iriam correr para o carro com a lanterna na mão e todos na frente da porta. Meu pai se preparava para abri-la, quando de repente o grito mais forte do que nunca, mais uma vez, ele vinha ao lado de fora da porta. Todos nós temos um berro de susto. Quase ao mesmo tempo, a pequena janela de madeira se abre empurrando a cortina e com o vento apagando as velas de cima da mesa. O que aconteceu a seguir não se explica muito bem. Tudo estava escuro e pude ver 2 ou 3 cenas graças ao clarão dos raios. Vi meu pai colocando a mão na janela para fechá-las. Vi minha mãe com isqueiro na mão para acender as velas. E vi algo que gostaria de não ter visto. Uma silhueta do que parecia ser uma pessoa do outro lado da janela olhando para dentro. Não consigo distinguir se era realmente uma mulher, mas não tinha cabelos e não tinha olhos, apenas buracos, nem boca e nem nariz. Meu pai ligou a lanterna em sua mão e minha mãe conseguiu acender as velas. Em meio a choros e soluços, nos abraçamos. Meu pai se juntou ao grupo e os gritos ainda continuaram a nos perturbar. Nunca fui muito religioso, mas naquela noite eu orei com toda a minha família, suplicando por minha vida. Rezamos em voz alta a Ave Maria. Repetimos algumas vezes e rezamos tão alto que aos poucos os gritos foram sumindo. Ninguém dormiu naquela noite. Ficamos inertes, abraçados uns aos outros, até que o dia começasse a clarear. Assim que meu pai abriu a porta e verificou as redondezas correndo para o carro,
e fomos embora. Meu pai nunca disse o que viu. Acho que foi a mesma coisa que eu vi. Ninguém comentava esse acontecimento aqui em casa. Graças a isso, minha família voltou a ir à igreja. Hoje em dia não consigo mais desse primeiro encontro com o sobrenatural. Sei que existe algo lá fora. O que é, eu não sei, mas não olharia pela janela novamente para descobrir.